Ô, gente, que prazer estar mais uma vez com vocês e falar um pouquinho sobre as minhas impressões do Vem Segue-me. E eu vou te contar quantas coisas eu aprendi, como vai ser difícil esse vídeo, que eu quero contar tanta coisa, falar tanta coisa. Mas enfim, eu vou começar fazendo um convite para vocês. No próximo domingo, dia 21, às 21 horas, eu vou estar no canal Pelo Estudo e pela Fé, no YouTube, com a Sara e a Polly. A gente vai estar comentando sobre discursos de conferência. Será uma live no dia 21, próximo domingo, às 21 horas. Se você puder, vai lá nos assistir, tá bom? Mas então, gente, a gente começa essa designação com Enos. E que maravilhoso, né? Que maravilhoso, porque Enos ele começa a falar sobre as coisas que ele aprendeu do pai dele, que ele ouviu o pai dele falar. Ele sai para caçar, isso significa que ele estava procurando alimento, ele queria saciar a fome física dele, mas nessa busca por alimento, ele acabou sentindo a sua alma faminta, faminta das coisas espirituais. E aí, quando ele lembra do que o pai ensinou, e que privilégio, a gente vê a responsabilidade dos pais de ensinar os seus filhos continuamente. E vai chegar um momento que eles vão lembrar, sim. Eles vão lembrar do que ensinamos. A minha filha sempre me diz que ela tem muitas lembranças de quando eu entrava no quarto dela e começava a contar a história das escrituras, ou contava experiências pessoais. E assim, gente, tem coisas que eu não lembro, mas que ficaram muito mais marcadas para ela. E ela me relata muitas vezes: mãe, lembra quando você falou sobre escolhas para mim? Lembra de quando você falou isso? E às vezes eu nem lembro do que eu falei. Eu lembro somente que nós conversávamos muito. Então, às vezes, como pais, a gente está ali educando, ensinando, nutrindo, mas as nossas palavras talvez tenham um efeito tão grande que a gente não consegue medir no exato momento. E talvez essas palavras vão penetrar muitos anos depois, ou elas vão fazer muito mais sentido depois. Então a gente não pode perder as oportunidades de estar junto com os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos, de falar para eles sobre as verdades que nós sabemos. E foi isso que Jacó fez. E é nesse momento que Enos, ele fala, que ele lembrou sobre as palavras que o pai compartilhava sobre a vida eterna. E essa alma faminta dele levou ele a fazer uma oração que ficou assim marcada, né? Eu acho que Enos é marcado exatamente por sua oração, por não ter sido uma oração comum, por não ter sido aquele ritual repetitivo, mas porque Enos, ele simplesmente expressou o sentimento, o desejo do seu coração. E essa inquietude da alma, de querer ser perdoado dos seus pecados, de saber que havia cometido erros e que precisava do perdão do Senhor. É quando você para e diz: poxa vida, a minha vida não está em sintonia com o Evangelho. Eu preciso fazer mudanças. Essa oração de Enos provoca uma verdadeira transformação na vida dele. E é interessante porque ele diz que ele clama. Há uma diferença de simplesmente orar e clamar. Há uma diferença de uma oração e de uma súplica. E acho que todos nós já vivenciamos isso. Momentos que a gente realmente se ajoelha com fervor, faz uma súplica, e às vezes que a gente faz ali aquela nossa lista de compras, aquela oração repetitiva que às vezes a gente não sente tanto e diz: ai Senhor, estou atrasada, e termina se tornando algo corriqueiro. Então que nós possamos fazer mais súplicas, que nós possamos realmente se ajoelhar não só no momento de necessidade, mas sempre, né? Fazer súplicas, súplicas de agradecimento, por que não? Passar esse tempo maior com o Senhor. A gente aprendeu na conferência, né? Como pode ser doce esse momento em que a gente ora, esse momento íntimo que a gente tem com o nosso Pai Celestial. Foi isso que Ele nos fez. E dessa súplica sincera, veio a voz do Senhor que disse: os teus pecados são perdoados.
né? E Enos diz assim, mas como isso é feito? Como é possível? Talvez a gente também se encontre numa situação semelhante. Talvez a gente cometa erros e a gente comece a querer pôr limites na expiação de Cristo. Às vezes a gente pode se achar indigno. E é isso que o Satanás faz. Às vezes ele diz assim, não, você já pecou tanto, você não pode retornar. Você já pecou tanto, não existe perdão para os seus pecados. Não, para que ir na igreja? Você não é digno de tomar o sacramento, você não é digno sequer de orar. Então, muitas vezes o Satanás vai colocar isso na nossa mente. Mas é aí onde a gente deve vencer, travar essa luta pessoal, de orar, mesmo quando a gente não se sente digno, de suplicar fervorosamente pelo perdão dos nossos pecados. É isso que Enos faz, ele recebe o perdão dos pecados dele, e aí o Senhor responde para ele que isso é possível pela fé dele em Cristo, esse Cristo que ele não havia visto, mas que ele acreditou. Então, nós precisamos simplesmente seguir esses passos, né? Saber que nós podemos sim ser perdoados dos nossos pecados, há pecados mais graves, que nós precisamos sim pedir ajuda de um líder do sacerdócio, e ele vai saber nos conduzir, né? O arrependimento não é para nos punir, mas é para abençoar as nossas vidas, é para nos colocar de volta no caminho, nos trilhos, e para nos deixar mais perto, né? Nesse caminho de volta ao nosso lar celestial. Enos vai lá, confessa os seus pecados, ele obtém o perdão dos seus pecados e ele sente paz. É isso que vem à nossa mente, ao nosso coração, quando nós sentimos que fomos perdoados, sentimos paz. E essa paz nos permite sair adiante. E é interessante como a conversão de Enos, ela acontece através do perdão dos seus pecados, essa experiência espiritual que marca a vida dele, que muda tudo, que todos nós precisamos buscar para a nossa vida, e de como agora ele começa a desejar o bem-estar das almas, de como ele deseja pregar o evangelho, de como ele vai desejar o melhor para os nefitas, para o povo dele. Aí a gente vê uma relação muito grande entre arrependimento e pregar o evangelho, entre conversão e querer pregar o evangelho, querer anunciar essas boas novas, querer prestar testemunho. Porque logo que ele sente esse desejo do bem-estar dos nefitas, ele sente o desejo de também anunciar essas coisas para os lamanitas. E é isso que Enos vai ser. Ele vai prestar testemunho. Ele vai ser uma testemunha especial de Cristo. E é lindo no final do livro que a gente vê qual a recompensa da fidelidade. Porque ele diz assim, Enos fala assim no versículo 27. E logo irei para o lugar de meu descanso, que é com meu Redentor. Gente, olha a certeza que ele tinha. Ele obteve o perdão dos seus pecados, ele perseverou, ele foi fiel, ele compartilhou o evangelho. E ele diz, pois sei que nele descansarei. Regozijo-me no dia em que meu corpo mortal revestir-me de imortalidade. Ou seja, ele está dizendo, olha, esse corpo mortal, né, no dia que passar para o outro lado, e no dia que ele for revestido, no dia que eu ressuscitar. E ele diz, e apresentar-se diante dele. Então verei a sua face com prazer, e ele me dirá, vem a mim, ó bendito, a um lugar preparado para ti, nas mansões de meu Pai. Amém. Será que podemos dizer isso? Será que a gente tem essa convicção que tinha Enos? Olha, fiz o melhor que pude, estou chegando no final da minha vida, e me alegro nesse momento. Me alegro no momento que eu vou estar diante do meu Criador. E Ele me dirá, vinde a mim, bendito, bendito. Será que a gente pode ser chamado de bendito, de bendita? Gente, às vezes a gente tem que parar, rever nossa vida, estabelecer prioridades, focar. E aí a gente tem uma sequência, né, do filho de Enos, de Jarom, e Jarom vai falar sobre as promessas do Senhor, a prosperidade que acontece entre o povo nefita, né? Sobre as revelações. Ele, engraçado que ele dá uma descrição completa, né? Sobre o povo nefita, que se tornou muito rico em ouro, em prata, em coisas preciosas, que eles faziam trabalhos de madeira, eles talhavam em ferro e bronze, ou seja, a gente tem uma descrição da sociedade nefita que foi muito mais do que uma simples sociedade agrícola.
E, gente, quando a gente estuda a história e a gente vai ver, né, sobre os incas, os maias, os astecas, quando a gente vê as ruínas arqueológicas, as coisas que se tem descoberto a respeito dessas civilizações, a gente vê um povo extremamente avançado. E é isso que está aqui. Né? Ele está descrevendo as guerras, ele está descrevendo, inclusive, como eles faziam as armas de guerra. É um testemunho muito grande para a gente, esse livro de Jaron, embora seja um livro tão pequeno. Ele carrega 38 anos de história, e a gente tem um livro ali com um único capítulo. Mas ele fala de um período realmente áureo, de muita prosperidade, e aquela promessa de que os justos prosperarão. Quando a gente vai para a Omni, o desafio nosso é bem maior, porque assim, a gente tem aí várias pessoas que escrevem este livro, e a gente tem quase 200 anos de história, e a gente tem simplesmente um único capítulo. Sabe aquela sensação? O que é que aconteceu nesse período todo? E a gente tem assim, muitos desses que escreveram, um passando para o outro, eles dizem, olha, eu não fui fiel, eu fui iníquo, mas eu estou cumprindo a designação que me foi dada, de preservar esses registros, de passar adiante. Então, às vezes, alguns resumem ali em poucos versículos, já diz, passei para fulano e fulano que passa para fulano, e é muito interessante. Mas o que me chama muita atenção nesse livro é a densidade de história e de informação que ele possui. Embora o homem possua um capítulo, ele tem uma importância gigante e crucial para a gente entender o livro de Mórmon como um todo. Então, olha só que interessante, porque o que acontece aqui? A gente chega num dos últimos, que é Amaleque, que é filho de Abinadom, né? que ele começa a relatar sobre um rei chamado Mosias, que foi proclamado rei na terra de Zaraenla. Então, olha só, ele conta uma história aqui. A gente até então, a gente tinha escutado falar sobre Leí, que saiu de Jerusalém. E quando Leí saiu de Jerusalém, e ele chegou aí na Terra Prometida, nós acompanhamos toda essa travessia, a gente sabe que os filhos dele se dividiram entre nefitas e lamanitas, esses dois grandes povos, ok? Os nefitas, com o passar do tempo, prosperaram, enriqueceram e começou o orgulho, a iniquidade. Lembra que Jacó já estava prevenindo isso, que aconteceria. Então os nefitas começaram a se tornar iníquos. E o que acontece então? Dentre os nefitas houve uma divisão. Houve um povo que saiu com Mosias, de dentro dos nefitas. E o que é interessante? Que Leí, ele se estabeleceu na parte sul da Terra Prometida. E aí, nesse momento, o que faz Mosias? Ele vai com os nefitas fiéis em direção, se separam dos nefitas. A gente está vendo agora um terceiro grupo, uma separação dos nefitas. O povo de Mosias vai com ele para a parte norte. Quando eles vão para a parte norte, eles descobrem uma cidade. Exatamente, uma cidade. Olha que incrível. E aí, mas quem é esse povo? Esse povo não veio com Leí. Não. Esse povo, essa cidade se chamava Zaraenla. E este povo que chega, né, eles, quando eles recebem o povo de Mosias, né, que são esses nefitas fiéis que foram para lá, é interessante porque diz que eles se regozijam, aqui no versículo 14. E eles descobriram um povo que era chamado de Zaraenla. E o povo de Zaraenla regozijou-se. E a gente fica pensando, como é que, veja, você está lá estabelecido como uma cidade. Você vê uma multidão, um povo chegando. Qual a primeira coisa? Vão me atacar, me desespero. Né? De repente vão tomar tudo que eu tenho. Vão me dominar. Não é essa a sensação? Não, esse povo se alegrou grandemente. Porque eles reconheceram que o Senhor havia enviado o povo de Mosias com placas de latão que continham os registros judeus. Pois é, quem era esse povo? No 15 explica, e aconteceu que Mosias descobriu que o povo de Zaraenla saíra de Jerusalém na época em que Zedequias, rei de Judá, fora levado cativo para a Babilônia. Então, olha só, esse povo saiu de Jerusalém na mesma época que Leí.
Lei não estava lá na mesma época do rei Zedequias? Pois é, quase na mesma época, no mesmo período. Então, eles também, no 16, eles começaram a encontrar semelhanças entre eles. Eles viajaram pelo deserto, foram guiados pela mão do Senhor, através das grandes águas, a terra onde Mosias os encontrou. E ali viveram desde aquele tempo. E quando Mosias o encontrou, gente, eles haviam se tornado extremamente numerosos. Olha que fantástico. Imagina a alegria deles, é igual você. Né? Eu estou em São Paulo. Então, de vez em quando, eu encontro aqui alguém de Recife. E aí, eu sou de Recife, mas vivo em São Paulo. Imagina a alegria. Então, a gente sabe os costumes e a gente vai falar das praias, dos lugares, da culinária, do povo, da igreja. Enfim, a gente encontra semelhanças. Né? E aí, eu imagino essa alegria, porque eles dizem assim, eles se tornaram numerosos ao extremo. Não obstante, eles haviam tido muitas guerras e eles haviam caído muitos deles pela escada. E aí ele diz uma coisa importantíssima, porque embora tenha muitas semelhanças entre esse povo, saíram do mesmo lugar, saíram na mesma época, atravessaram as grandes águas, enfrentaram dificuldades, enfrentaram guerras no deserto. Ele diz, seu idioma corrompeu-se e nenhum registro tinham trazido consigo. E negavam a existência de seu Criador. E nem Mosias, nem seu povo podiam entendê-los. Então, olha isso, que coisa assim impressionante. A gente vê a importância do registro, a gente vê porque Leí foi tão instruído pelo Senhor, e porque o sacrifício de Nefe para buscar a genealogia, as placas de latão, porque eles precisavam preservar o idioma. E a gente estuda isso, gente. Se você não preserva o idioma, você está exterminado. A gente viu isso em vários povos da terra, os indígenas, porque os indígenas não foram totalmente exterminados, porque preservaram o seu idioma. Ao preservar o idioma, os seus muitos dialetos nas suas tribos, isso os protegeu. E a gente vê isso com os judeus, porque os judeus não foram de todo exterminados, principalmente por preservar o idioma, principalmente pelos tantos escritores, pelos escritos, pelos tantos que se escreveu, e eles conseguiram preservar. Então é importantíssima a preservação do idioma para que um povo sobreviva. E esse povo havia perdido o idioma, ou seja, eles não tinham registros, eles não acreditavam no seu Criador. E aí Mosias, ele começa esse trabalho, né? Ele começa esse trabalho, ele ensina o idioma, e depois que eles aprenderam o idioma, né, Zaraela apresentou a genealogia de seus pais, segundo essa memória. Ela foi escrita, né, não nessas placas, ele foi de memória falando, e o rei Mosias foi lá e escreveu. E o povo de Zaraela e de Mosias se uniu, e aí foi quando Mosias foi proclamado o seu rei. E esse povo também relatou, olha que só, porque a gente vai ver agora uma história dentro da outra, um emaranhado. Mas que legal, a coisa estava se movimentando. E olha só, e relatavam a história de um certo Corianto e a matança do seu povo. E diz que esse Corianto chegou a Zaraela, ficou com eles aí por um espaço de 9 luas, e ele contou a respeito do seu povo, que veio da Torre de Babel. Olha só, na época que a torre foi dispersa, esse povo também foi guiado pelo Senhor, esse povo chegou nas Américas. E o Senhor confundiu a língua deles, eles conseguiram, por serem justos, foram preservados. E aí a gente tem a história dos Jareditas, que a gente vai encontrar no livro de Éter. Mas assim, eu só estou dando um resuminho agora para que a gente entenda a importância de Omni. A importância desse livro, que é apenas um capítulo, mas que compreende quase 200 anos de história e que vai falar aí sobre outros povos que também estavam nas Américas e de como essas vidas vão sendo entrelaçadas. Gente, de como ele vai falar de como se encontram esses registros, de como um determinado grupo desejava saber o que tinha acontecido com aqueles que ficaram na terra de Nefe. Lembra que Mosias saiu, né? Mas depois um grupo de fiéis desejou voltar e saber. E muitos desses grupos desapareceram,
né, foram mortos pelo caminho, e alguns conseguiram voltar. E é nesse período aí que eles acabam encontrando também esse registro dos jareditas, que a gente vai estudar mais adiante, e que a história está ficando agora muito mais interessante. Mas o livro de Homini, ele termina com um convite especial, dizendo: e agora, meus queridos irmãos, eu quisera que viesses a Cristo, que é o Santo de Israel, participasses de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a ele, ofertar-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuar em jejum e oração, perseverando até o fim. E assim como viu o Senhor, sereis salvos. Muito bem. Esse livro ele termina fazendo esse convite de vinda a Cristo. Ele fala sobre o rei Mosias, né, que acaba envelhecendo e que aí é passado o reinado para um outro homem justo, que é o filho dele, que é o rei Benjamim. É aí que ele termina o livro de Homini, falando sobre o rei Benjamim e convidando todos a vir a Cristo. E a gente vê esse testemunho maravilhoso, porque o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo. Ele convida os homens a vir a Cristo. É isso que Enos faz. Quando ele recebe perdão dos seus pecados, ele convida as pessoas a vir a Cristo. É isso que os profetas fazem. E aí nós finalizamos com Palavras de Mórmon, que é incrível, Palavras de Mórmon, porque a gente olha e diz: o que é que esse livro está fazendo aqui? Esse livro está fora do lugar. Ou seja, porque Mórmon é aquele profeta que resumiu todas as placas, compilou, né? Ele teve essa missão. Então, olha só, ele fez isso 500 anos depois. Mas como assim? E aí, de repente, esse livro está aqui no meio agora, parece que interrompe uma história para dar uma explicação. E depois continua em Mosias, que a gente vai ver na próxima aula, que é exatamente a continuação do rei Benjamim, porque Homini termina com Benjamim e Mosias vai começar com Benjamim. Mas, gente, o que é mais interessante daqui é compreender como o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Porque é um testemunho fiel disso. Porque, vamos lá, 500 anos depois, está lá, Mórmon compilando os registros. E ele não tinha visto as placas menores. Deixa eu explicar para vocês. Lembra lá em 2 Nef? Nef estava escrevendo as placas maiores, que eram exatamente as histórias das guerras, das batalhas, da parte secular do seu povo, certo? Dos reinados e etc. Ele estava escrevendo isso, as placas maiores. Existia o livro de Leí, que escrevia sobre a parte espiritual, sobre ministração, revelações, profecias do seu povo. E, de repente, Nef recebeu a incumbência de escrever as placas menores, né, que foram assim chamadas as placas menores de Nef, onde ele também relatava sobre revelações, sobre ministração, sobre profecias. E eu imagino que Nef deve ter dito: poxa vida, que redundância, já tenho o livro de Leí, por que eu tenho que escrever de novo essa história? Mas ele diz que escrevia por um sábio propósito, que não era conhecido. Pois bem, quando chega aqui nas Palavras de Mórmon, ele está lá, compilando as placas maiores. E aí ele descobre que existe um livro de placas menores, e ele lê e acha assim super interessante esse livro. E ele decide fazer um resumo desse livro e incluir nos registros. E ele diz: faço isso é Mórmon falando, faço isso com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado, segundo o Espírito do Senhor que está em mim. 500 anos depois, gente. E agora eu sei todas as coisas, mas eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Então, Nef tem a inspiração, escreve esse conjunto de placas menores. Mórmon pega, olha esse conjunto de placas e diz que o Espírito sussurrou que ele deveria pegar esse conjunto de placas e acrescentar ali. E aí depois a gente chega na história da igreja, Joseph Smith traduzindo o livro de Mórmon. E aí ele pega aqueles 116 manuscritos
Martin Harris era seu escrevente, e implora para ele que quer levar para mostrar alguns familiares. Joseph acaba concedendo. Esses 116 manuscritos caem em mão inimiga e eles lamentam profundamente e dizem: falhamos, o Senhor não vai me perdoar, perdi a minha alma. Joseph entra em desespero. E aí vem a seção 10 de Doutrina e Convênios, onde o Senhor diz a Joseph Smith que ele não deveria traduzir de novo aquelas 116 placas, de novo. Por quê? Porque aqueles homens, influenciados por Satanás, procuravam oportunidade para destruir essa obra. Então, eles estavam com os 116 manuscritos. Se Joseph traduzisse de novo, eles podiam adulterar, modificar o primeiro registro e dizer: olha, ele não é um profeta. As duas traduções é do mesmo livro e não está igual. Então, Joseph cairia numa armadilha. Então, o que aconteceu? O Senhor diz: não, esqueçam as 116 placas. O que eram essas 116 placas? Era o livro de Leí. Então, nesse momento, o Senhor diz para Joseph: não, você deve, no lugar desse livro, colocar as placas menores. Então, nós não começamos o livro de Mórmon pelo livro de Leí. Nós começamos pelas placas menores de Nefe, que também contava a história de Leí. E o Senhor diz: nada será perdido, porque nessas placas contém a minha doutrina, contém o meu evangelho, contém o necessário para que as pessoas saibam. Gente, não tem como negar. O livro de Mórmon é a palavra de Deus. Joseph, quando orava ao Senhor e pedia perdão, ele perdeu o dom de tradução por 9 meses. Ele não pôde traduzir. Ele achou que toda a obra estaria perdida. Leiam a seção Doutrina e Convênios 10. Quando Joseph é restituído esse dom, ele não sabia da existência das placas menores, porque ele começou a tradução pelo livro de Leí. Ele não sabia da existência das placas menores, das placas de Nefe, que era um livro que tinha muitas coisas muito parecidas. E foi um bálsamo quando ele recebeu também o perdão dos seus pecados e continuou essa obra. O que eu quero dizer com tudo isso é que o Senhor sabe o fim desde o princípio. O Senhor tem o propósito de todas as coisas. Tudo está conectado. Tudo está ali, entrelaçado. Tudo que nós precisamos é confiar no Senhor. E Mórmon, ele faz essa ponte. Ele coloca as palavras dele dando uma explicação sobre isso, e ele faz exatamente a ponte entre o livro de Omni e o livro de Mosias. Ele faz essa ponte, gente, muitos anos depois. Ele interrompe a história para dizer que foi conduzido pelo Espírito e que colocou aquelas placas ali, que Joseph não sabia que existia. Eu fico pensando, Joseph fez a tradução do livro de Mórmon em 65 dias. De acordo com a sua esposa Emma, ele não conseguia sequer ditar uma carta com coerência, escrever um parágrafo coerente. Ele tinha muito pouca instrução. Ele não tinha conhecimento arqueológico, ele não tinha conhecimento geográfico. Ele não poderia ter escrito esse livro. A sensação que eu tive ao ler o livro de Mórmon esta semana, ao estudar o Vem Segue-me, foi: este livro é a palavra de Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar nos seus propósitos. E precisamos depositar a nossa vida aos pés do nosso Salvador. Até a próxima.